bem contemporânea, que casa muito bem com o que nós estamos vivendo. Casava com o que eles estavam vivendo, num contexto, a gente vai ver isso, o que isso significava para eles, mas para nós, como igreja, hoje, 2023, o que nós mais temos, infelizmente, são maus pastores. Poucos são os bons pastores, poucos são os pastores que fazem aquilo que deveriam fazer. Claro, a gente está falando do universo de 7 bilhões de pessoas, milhões de cristãos em todo o mundo, então é bem fácil você conseguir chegar a essa conclusão de que existem muito mais maus pastores do que bons pastores. Infelizmente, essa é a nossa realidade, mas graças a Deus que Deus nos deixou a sua palavra e com isso nós podemos aprender, podemos identificar e podemos nos afastar daqueles que são bons, daqueles que são maus e nos chegarmos àqueles que são bons. O texto de hoje, o texto base da lição de hoje está em Ezequiel capítulo 34, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Para quem está nos visitando, é uma escola, nós estamos aprendendo, então se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, não hesitem em levantar a mão e fazer pergunta, tá? Não é um monólogo, estamos aprendendo juntos, então vocês vão ver que às vezes as discussões ficam até bem acaloradas, e isso é bom, isso é muito bom na escola dominical. Então Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 12, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a prazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, como eu disse, aqui em Ezequiel capítulo 34, Deus ele chega para Ezequiel e fala: olha, profetiza assim agora. E aí a profecia que Deus dá para Ezequiel, a mensagem que Deus dá para Ezequiel é acerca dos maus pastores. E aí, de novo, a gente vai ver o que significava, quem eram esses pastores naquele contexto, quem são aqueles pastores no contexto atual. Mas essa foi a profecia. E aí nós podemos dividir essa profecia, vamos dizer assim, em 4 partes, basicamente. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10, Ezequiel fala direcionado aos pastores ruins, aos maus pastores, aos pastores infiéis. Depois, do verso 11 ao verso 16, Ezequiel fala sobre Deus como o futuro bom pastor, ou seja, olha, agora as ovelhas estão sendo cuidadas por esses pastores infiéis, por esses pastores maus, mas Deus será o bom pastor que cuidará das ovelhas. Depois, a terceira parte, do versículo 17 ao versículo 22, Ezequiel agora ele muda o foco. Se o foco antes eram os pastores, vamos dizer assim, Ezequiel estava falando com os maus pastores, e aí na segunda parte nós vimos falando de Deus como o futuro bom pastor. Ezequiel agora é como se ele mudasse o foco e ele fala para as ovelhas. Então, se a gente for ler Ezequiel 34, do 17 ao 22, nós vamos ver que Ezequiel, a mensagem de Ezequiel, que Deus dá a Ezequiel para aquele povo, era que agora as ovelhas seriam julgadas também.
E isso é muito interessante, porque muitas vezes quando nós analisamos esse texto, usamos esse texto para pregar ou para ensinar, a gente só fica na primeira parte do capítulo 34, que para nós como ovelhas, vamos dizer assim, para nós membros, é muito bom. Olha só, existem falsos pastores, existem maus pastores, existem pastores que maltratam as ovelhas, mas vai vir Deus, o bom pastor. Tá, mas e as ovelhas? Tem muito pastor que é mau, mas tem muita ovelha também que é, né, carne de pescoço, que também não vale a comida que come. Então, a terceira parte do capítulo 34, Ezequiel se volta para as ovelhas e fala, olha, as ovelhas serão julgadas também. Isso é muito importante para nós estudarmos e nós nos aprofundarmos nisso. Nós, como ovelhas, seremos julgados como ovelhas. Então, se eu sou uma ovelha rebelde, eu vou dar conta de ser uma ovelha rebelde. Se eu sou uma ovelha doce, uma ovelha mansa, uma ovelha obediente, eu serei julgado como uma ovelha obediente. E por último, no versículo 23 ao versículo 31 do capítulo 34, Ezequiel então apresenta Messias como o bom pastor, como o pastor de Deus que viria para apacentar as suas ovelhas. Como tópico da lição de hoje, nós vamos ficar somente na questão dos pastores infiéis e do bom pastor. A gente não vai entrar nos detalhes, vamos dizer assim, do julgamento das ovelhas, não é o tópico da lição. A ideia da lição é mostrar que existem os pastores infiéis e quem são esses pastores infiéis no contexto de Ezequiel, no contexto atual, e o bom pastor, quem é o bom pastor. E aí vocês reparam que existem pastores infiéis e existe o bom pastor. Só existe um bom pastor. Ah, mas o meu pastor é muito bom. Gosto muito do meu pastor, o pastor Isador. É para mim uma referência, eu gosto muito dele. Mas ele não é o bom pastor, ele é um bom pastor. Faz toda a diferença quando a gente troca o artigo definido pelo indefinido. O bom pastor só tem um, Jesus Cristo. Né? Spoiler. Um bom pastor, existem vários. Assim como nosso pastor, eu considero um bom pastor, outras igrejas possuem bons pastores também. Mas é um bom pastor. O bom pastor somente Jesus Cristo. Então o foco da lição vai ser mais voltado para os pastores infiéis e o bom pastor. A questão do julgamento das ovelhas, que eu falei, que eu ensinei em Ezequiel 34, 17 a 22, como sempre. Nós estamos falando sobre o livro de Ezequiel, então nada mais importante, nada mais básico do que lermos o livro de Ezequiel em casa. Então, se os irmãos, eu recomendo os irmãos fortemente que durante a semana leem Ezequiel capítulo 34, mais especificamente do versículo 17, versículo 22, que fala sobre o julgamento das ovelhas. É importante nós sabermos o nosso papel como ovelha. Muitas vezes a gente acha que a ovelha é um animal indefeso, é um animal passivo, que só faz aquilo que manda. Não, tem ovelha que é desgarrada, como diz no popular, tem ovelha negra. Então tem muita ovelha que também atazinha a vida do pastor e faz com que ele seja um bom pastor. Mas mesmo o foco da gente hoje não sendo a questão das ovelhas, se a ovelha ela é obediente ao que o pastor infiel fala, a gente vai ser julgada de acordo com o nosso coração, porque também a gente sabe que é certo e que é errado, né? Sim. A gente sabe que é certo. Exatamente, né? Por isso que Ezequiel fala. Então não é só porque não, eu tô fazendo isso porque meu pastor mandou. Não, você tem sabe, seus segmentos, né? Por isso a necessidade de um julgamento. Por isso E no julgamento não vai ser, não, mas eu fiz isso, eu segui por essa linha aqui porque o pastor ensinava sobre isso. Faz escolhas que você fez. O pastor ensinava, mas todo mundo tem acesso à Bíblia. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Você pode, entendeu? É exatamente isso. Bom, então para a gente começar, sobre o rebanho, né? Ezequiel capítulo 34 fala sobre pastores, fala sobre ovelhas, fala sobre pastores, então fala sobre rebanho. E aí, alguém consegue dizer para mim quem seria esse rebanho? Bom, já vi que falei isso na introdução, né? Acho que não tem muito mistério. Mas esse rebanho seria o povo de Israel. E aí, para a gente conseguir compreender completamente porquê da semelhança, porquê que o povo é conhecido como ovelha, não só na passagem de Ezequiel 34, mas em toda a Bíblia Deus trata o seu povo, Israel, como ovelha no Antigo Testamento, como rebanho. A gente vê vários versículos, milhões, mas vários deles. A gente vai em Salmos, né? Você vai encontrar vários, o próprio Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Enfim, você vai encontrar várias passagens que tratam o povo de Israel como
ovelha, como um rebanho de ovelhas. E se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja também é uma das tipificações da igreja, vamos dizer assim, uma das referências em relação à igreja, uma das comparações é a ovelha. A igreja é conhecida como a noiva de Cristo, né? Você tem o noivo como Jesus e a igreja como a noiva, mas também como ovelha. Então, é muito utilizado nessa comparação. E para a gente entender esse sentido metafórico, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o sentido literal. Quando a Bíblia fala de ovelha, por que a Bíblia usa ovelha? Por que ela não usou boi? Por que ela não usou galinha? Por que ela não usou pomba? Por que ela usou ovelha? Bom, a ovelha, como eu imagino que os irmãos sabem, é a fêmea do carneiro. Né? Assim como o cordeiro é diferente. A ovelha é a fêmea do carneiro, de novo até velho. O cordeiro, ele é o carneiro até 1 ano de vida. E aí a gente já começa a separar algumas semelhanças, a gente já começa a separar algumas características. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus sendo comparado a um cordeiro, não como uma ovelha. Alguém sabe por quê? Se for do ponto de vista animal específico, você falou que cordeiro até 1 ano. Acontece a mesma coisa quando você cria, eu digo isso porque a gente criava animais, né? Para abate. O gado, quando você tem um bezerro, que até 1 ano você chama de bezerro, porque ele não teve uma questão hormonal mais desenvolvida e a carne dele ainda está própria para o consumo e próprio para o abate. Isso é um período bom para o abate. Então você chama esse animal de bezerro, porque ele não está no período bom. O período específico para você fazer o abate dele é próximo de 1 ano, assim da mesma forma o cordeiro. Pelo menos no linguajar, vamos dizer, pecuarista. Né? No sentido de você mesmo criar e abater. Exatamente isso. Quando a gente olha para o sacrifício que era feito no Antigo Testamento, era sacrificado por cordeiro. Por isso que Jesus é um cordeiro e nós somos as ovelhas. Por essa separação. Aí tu não pode falar que Jesus é ovelha. Mas é tudo... O mesmo animal. Mesmo animal, eu esqueci o nome da família, mas... Caprino. Caprino. Mas é tudo caprino. Não é tudo caprino. Jesus é o cordeiro, Jesus não é ovelha. Nós somos ovelhas, nós não somos cordeiros. A gente tem essa diferença. Quando a gente fala sobre cordeiro, a gente está falando sobre sacrifício. Jesus se fez sacrifício por nós. Por que Jesus é o cordeiro de Deus? Porque ele foi sacrificado. A morte de Jesus foi um sacrifício. Deus pegou Jesus e sacrificou Jesus pelos nossos pecados. E é importante a gente ter isso bem claro no nosso entendimento, porque isso mexe com toda a história bíblica, com todo o plano da salvação. Se eu colocar Jesus como uma simples ovelha, eu tiro de Jesus, do sacrifício de Jesus, todo o significado, toda a importância que aquele ato teve. Então nós somos, a Bíblia usa ovelha. E aí é interessante a gente notar que todas as vezes na Bíblia, não todas as vezes, óbvio, existe de todas as passagens da Bíblia, que a Bíblia fala sobre a ovelha, apenas em uma passagem está falando de forma literal. Abre em João capítulo 2, versículo 14. João capítulo 2, versículo 14. João 2,14 diz assim: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Essa passagem é a passagem que Jesus purifica o templo. Ele chega no templo e vê aquela bagunça, o pessoal vendendo animal, vendendo as coisas. E aí Jesus saca um chicote, sai um chicotado em todo mundo. Jesus ele se ira porque estavam profanando, de certa forma, o templo, estavam fazendo do templo um comércio. Nessa passagem, ovelha é o sentido literal. Em todas as outras passagens, quando a Bíblia fala de ovelha, ela fala de ovelha no sentido metafórico. Ela fala de ovelha como... Animal indefeso, né? Oi? Animal indefeso. Não, ela fala de ovelha como o povo. Aqui é ovelha como o animal. Entende? Em outras passagens é o sentido metafórico. Aqui é o sentido literal. E aí, se a gente for olhar um pouco mais sobre a ovelha, a gente vai ver que a ovelha... Bom, eu tive muito contato com ovelha na minha vida, já vi algumas, você vai estar fazendo, então você consegue ter um contato ali. Mas talvez o pessoal que é mais do campo aí pode dizer mais
Bom, também não sei se é muito comum você ter criação de ovelha no Brasil. Mas enfim, o fato é que a ovelha é um animal dócil. Ovelha é um animal manso. Ovelha é um animal que você tem que dizer para onde ele vai. Ah, precisa você pastorear a ovelha. Você deixa a ovelha solta, mas você tem que ficar ali cuidando, cercando, meio que botando o caminho da ovelha, senão ela se perde, senão ela fica fora. É um animal desorientado. Né? Ela é um animal desorientado, né? É um animal meio que, vamos dizer assim, não tem vontade própria, sabe? Não tem. Mesmo na comida você tem que cuidar quando você tem milho, por exemplo, que lá os normalmente com milho faz a maioria dos animais. Se você deixar uma área onde você tem um milho todo amontoado e você deixa aberto, os carneiros vão lá, eles comem até morrer. Comem sem parar. Você tem que ter um limite no quanto você dá comida para o animal, senão ele não tem noção nem do quanto ele come. Come até se estufar, dá uma digestão, verdade? E morre de má digestão. Você pode perder toda a geração por causa da comida exagerada. Pois é. Então, a gente olhando para a forma como a ovelha é, para as características da ovelha, a gente começa a entender um pouco mais porque que a Bíblia usa a ovelha como figura de linguagem, no sentido metafórico, para o seu povo de Deus, para nós como igreja. A ovelha é símbolo de redenção, ela é um símbolo de pureza, ela é um símbolo de incapacidade de cuidar de si mesmo. Você vê o que o irmão Franz falou. Deixar a comida de lá, vai comendo. Ou seja, ela não consegue ter um limite, ela não consegue definir um limite. Existe uma outra coisa muito interessante da ovelha, é que a ovelha, se você colocar ela de barriga para cima, ela não consegue se desvirar. Eu já ouvi dizer que a ovelha, assim, burra no sentido, ela não sabe para onde vai, por isso que não tem. Isso, exatamente ela isso. Ela não sabe fazer, ela é muito limitada, isso. Assim, comparando, né? Exatamente isso. E aí, quando a gente pega essas características da natureza da ovelha e a gente começa a transpor isso para a relação espiritual conosco, a gente de fato se sente como uma ovelha. Nós não somos capazes de nos salvar espiritualmente. Nós não somos capazes de definir por nós mesmos qual o caminho bom e qual o caminho ruim. Nós não somos capazes espiritualmente, por nós mesmos, de definir quando nós temos que parar de comer. Ou quando a gente tem que voltar a comer. Então, quando a gente analisa, a gente estuda o comportamento das ovelhas, a natureza da ovelha, a personalidade das ovelhas, a gente consegue entender por que a ovelha é utilizada como figura, de forma figurativa, como uma metáfora para nós como povo de Deus. Ainda sobre a natureza das ovelhas, lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, tem uma passagem. Lucas capítulo 2, versículo 8. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então a gente vê que as ovelhas, por exemplo, elas precisam de cuidar de dia e de noite. Não é como você cuida só de dia e de noite você esquece para lá. Ou você cuida só de noite e de dia você esquece para lá. Não é. É 24 horas. Atenção 24 horas. Nós, como ovelhas, precisamos de atenção 24 horas. Alguém pode, em sã consciência, vamos dizer assim, falar assim: não, Deus, olha só, eu preciso que cuide de mim só enquanto estiver no trabalho. Quando sair do trabalho, você pode relaxar, pode ficar tranquilo, pode curtir aí o céu. Não precisa falar comigo, não precisa cuidar de mim, não. Só volta a cuidar de mim no dia seguinte de manhã. Não, nós precisamos da cobertura de Deus 24 horas por dia. A gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê o povo saindo do Egito, por exemplo, no caminho para Canaã, os 40 anos que eles passaram no deserto, eles tinham cobertura, eles tinham proteção, eles tinham o aprisco de Deus, vamos dizer assim, 24 horas por dia. As colunas de fogo. De dia era uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo. Esses dias eu precisei conversar com uma pessoa, né? Conversar assim, né? Daí a minha irmã estava aqui, ela falou assim: você não pode conversar, era sobre coisa de igreja. Ela falou para mim: você não pode conversar com uma outra pessoa que não seja pastor sobre certos assuntos, porque ovelha não guia ovelha. Exatamente. Você tem que conversar com o seu pastor. Você tem que ir direto a ele e conversar com o seu pastor. Exatamente. A gente tem que ter esse discernimento. E você falou uma frase que, pelo menos para mim, resume tudo: ovelha não guia ovelha. Ah, mas tem essa ovelha que é mais velha. Ah, mas tem essa ovelha que é mais esperta. Não, ovelha é tudo igual. Você colocar a ovelha mais esperta para guiar as outras ovelhas, vai tudo morrer. Quem guia a ovelha é pastor.
Aleluia. Por isso a importância de nós identificarmos os maus pastores. E de estarmos em um local Um rebanho que tenha um bom pastor. Exatamente. Então, quando a gente olha as características de uma ovelha, vai ficando mais fácil a compreensão do porquê que a Bíblia usa de forma metafórica a ovelha para identificar nós, filhos de Deus. Quando a gente vai para os Salmos, abra em Salmo 23, versículo 1. Bom, todo mundo conhece, eu imagino, mas vamos ler. Salmo 23, versículo 1. Clássico da Bíblia, vamos dizer assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, não... o Senhor é meu pastor porque Ele dirige a minha igreja. O Senhor é meu pastor porque Ele dirige o trabalho onde eu congrego. Não, o Senhor é meu pastor porque eu sou ovelha. Se Ele é meu pastor, eu sou ovelha. Aqui está falando da relação pastor e ovelha. Salmo 74, versículo 1. Salmo 74, versículo 1. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Aqui o salmista está falando dele mesmo. Por que a ira de Deus está contra as ovelhas do seu pasto? Assim, está contra nós. E Salmos 100, versículo 3. Salmos 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então a gente vê que a Bíblia ela usa muito, como eu já disse, essa figura de linguagem, essa metáfora, essa relação entre as ovelhas e o povo de Deus. Seja no Antigo Testamento o povo de Israel, você não vai ver os sírios, por exemplo, os filisteus sendo chamados de ovelhas, porque no Antigo Testamento Deus escolheu um povo, né? A gente não vai entrar nos detalhes, mas no Antigo Testamento Deus escolhe ele olha para a terra e escolhe um povo, que é o povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, a gente vê o povo de Israel sendo tratado como ovelha, de forma metafórica. No Novo Testamento, nós vemos nós, igreja, sendo tratada. A igreja com I maiúsculo, não essa igreja específica, mas a igreja com I maiúsculo, a igreja universal. Universal não, igreja universal, mas universal, né? A igreja com I maiúsculo, sendo tratada, sendo chamada carinhosamente de ovelha. Noiva, mas também ovelha. E aí, quando a gente começa a sair, então a gente sai da questão da ovelha individual e a gente vai para o coletivo, né? Como a ovelha como animal individual, eu entendo que a ovelha ela é incapaz de cuidar de si mesma, ela é um animal indefeso, é um animal que não se defende, é um animal que não ataca, ele é um animal que não consegue se virar, ou seja, se virar no sentido literal, se você botar com as patas para cima, ela não se desvira, ela vai morrer ali, ela vai ficar vulnerável ali, ou seja, ela não consegue cuidar de si mesma, ela precisa de cuidado 24 horas. Quando a gente sai do escopo individual de uma ovelha e a gente vai para o escopo coletivo da ovelha, a ovelha como rebanho, aí que faz mais sentido ainda. Ou reforça ainda mais a comparação do homem como filho de Deus e as ovelhas. Um exemplo, em um rebanho de ovelhas. No caso da comparação da igreja local, né, a comunidade, com um rebanho de ovelhas. Por exemplo, se você pega uma ovelha, um rebanho de ovelha, e você coloca uma ovelha para um sentido, todas as outras ovelhas vão no mesmo sentido. Não sabe que não faz ideia, vamos dizer assim, a ovelha, claro, não é um animal racional, mas ela não faz o mínimo sentido do que está acontecendo. Só que se está todo mundo para um lado, ela vai também. Quem que é assim? Nós somos assim. Né? Você vê, às vezes, quando você está no meio de uma multidão e tem umas filas, tem pessoal vindo, tem pessoal indo, tem... Aí você achou que tem porque aqui vai, é a mesma coisa. Pode mandar, você já faz. Às vezes você chega no mercado, tem 5 caixas. Aí tem uma caixa que está com a fila gigante, está todo mundo na fila gigante, o resto está sem fila. Aí você fala assim, mas por que você está aqui? Não sei, está todo mundo parado? Não parado também. Aí fala que o brasileiro gosta muito de fila. O ser humano é assim. Ele segue. Está todo mundo fazendo? Vamos fazer também. Está todo mundo dizendo? Vamos dizer também. Está todo mundo indo? Vamos também. Está todo mundo seguindo essa doutrina na igreja? Bom, vamos seguir também. Não, mas por que segue? Mas por que a cadeira é cinza? Não sei, a cadeira é cinza. A gente chegou e tinha 5 cadeiras cinza. A gente foi comprou cinza também. Mas por que não preta?
Não sei, a cinza a gente comprou cinza. Seguiu o padrão. A gente não questiona. Estou falando de maneira figurada, óbvio. Né? Nem todos são assim, mas de maneira geral, nos comparando com ovelha, olhando para o comportamento da ovelha no rebanho, nós entendemos o porquê que nós somos comparados com ovelha, porque a gente age assim muitas das vezes. A gente não procura o certo, o errado, se é de fato para seguir, se não é para seguir. Não, a gente segue, a gente vai na onda, vamos dizer assim. O rebanho de ovelha trata assim. Quando a gente olha para o rebanho de ovelha, como a gente já falou, ele precisa de um cuidado, ele precisa de uma pessoa que fica ali cuidando, que dá o que comer, que fala para onde ir, que fala para onde vai para lá, vem para cá. Nós, como igreja, nós precisamos de uma pessoa, nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um líder para dar a direção. E aí, quando a gente faz essa comparação, a gente entende a comparação que nós estamos fazendo, fica muito claro de que não pode existir uma igreja sem liderança. Mas não existe ninguém superior que o outro. Não, de fato não existe. Mas não existe um maior do que o outro. Não, de fato não existe. São todos iguais. Mas o pastor também é ovelha. Sim, ele também é ovelha, mas ele é um pastor. Nós, como igreja, como ovelhas de uma igreja, nós precisamos de um pastor. Uma igreja ela tem que ter uma liderança. Ela tem que ter uma figura que direciona. E aí, se a gente for dar um zoom out, né? Se a gente for uma visão mais abrangente, a gente vai ver que você tem a igreja, um grupo de ovelhas que tem um pastor. Esse pastor, ele é ovelha de outro pastor, que é ovelha de outro pastor, que é ovelha de outro, e por aí vai. Mas o fato é que quando você tem um grupo de ovelhas, esse grupo de ovelhas precisa de um líder, precisa de um pastor. Porque senão essas ovelhas vão morrer de fome. Senão essas ovelhas... Eu vi uma vez um vídeo de uma ovelha que não foi tosqueada, não sei quantos anos. Eu estava pensando exatamente essa, da Inglaterra, da Irlanda. Da Irlanda, que ficou 2 anos fora. Ela ficou 2 anos, sabe? E aí eu lembrei da passagem da ovelha no aprisco, que ele larga 99 para ir buscar a perdida. Porque você vê a ovelha, assim, não só a lã dela estava toda suja e tal, mas ela não conseguia andar, e depois eles tosam a ovelha toda e tal. E aí tem maior cuidado, tem que colocar uma manta nela, porque senão ela pode ter um choque térmico. Então, assim, é uma coisa... É nós, né? Somos nós. Somos nós precisamos disso. Então, o rebanho precisa de um pastor. Mas uma outra analogia talvez seja interessante, ela conseguiu sobreviver, ela conseguiu comer, ela estava para tudo quanto é canto, mas ela estava cega. Ela já não conseguia andar, né? Quer dizer, ela precisava de alguém que ajudasse, né? Quer dizer, ela fez tudo, o básico ela fez. Mas e aí é interessante que, assim, esse vídeo me fez várias... Tem bastante tempo esse vídeo que eu vi, esse vídeo a primeira vez. Eu já assisti ele várias vezes, não sei se ele aparece lá pra mim, mas... Uma dos pensamentos que eu tive, assim, da meditação que eu tive foi... Ela ficou 2 anos... Ela não morreu. Deu jeito dela. Deu jeito dela. De certa forma, ela se virou. Mas aí depois, quando ela volta cheia de problema. Ela volta cheia de incapacidade. Sério? Eu tô cega. Voltou cheia de problema. E aí, não, mas voltou, a gente vai lá e é só tosar e tá tudo certo. Não, não é só tosar e tá tudo certo. Você tem uma série de cuidados que você precisa dar para aquela ovelha. É exatamente uma pessoa... Agora vamos pegar a comparação da ovelha com o crente. Do rebanho com a igreja. É exatamente um crente que sai da igreja, passa 2 anos fora. Não, vou passar 2 anos fora e eu vou dar meu jeito, eu vou me virar. Sim, você vai desse jeito, você vai se virar, você vai comer, você vai dormir, você vai se vestir, você não vai passar frio. Tudo bem. Mas aí quando você volta, o pastor da igreja, olha o trabalho que ele vai ter. Vai ter que pegar, vai ter que tosar, vai ter que colocar uma manta, aí não enxerga, tem que guiar, não consegue comer, tem que dar na boca, porque eles dão, se não me engano, o leite para a ovelha, aparece dando leite para a ovelha, tipo uma mamadeira, assim, sabe? Porque ela não consegue beber o leite por si só, 2 anos, com aquilo tudo e tal. Olha o trabalho que vai dar. E o amor também do pastor, né? E o amor do pastor de Pedro. Porque o interessante é que geralmente você tem a ovelha por causa da carne ou por causa da lã. Essa a ovelha lã não presta isso. E ela devia estar tão Exatamente. alta que na realidade ela não tinha valor nenhum, né? Aquela ovelha não tinha valor nenhum. Do
ponto de vista econômico, Do mercado. Ela só deu trabalho, era melhor. era melhor sacrificar a ovelha. Sacrifica, vira adubo, sei lá o que faz com uma ovelha que não presta, sacrifica e deixa pra lá. Mas não, o pastor pegou a ovelha e cuidou da ovelha. É exatamente a comparação que nós vivemos no nosso dia a dia. Quantas pessoas, quantas ovelhas saem do rebanho, acham que está tudo bem, quando eu quiser eu volto para a igreja, quando eu quiser eu vou lá e converso com o pastor se tiver algum problema, e aí quando volta, a ovelha está toda quebrada, está toda destruída, está toda arrebentada. É muito engraçado isso que você está falando, porque tem gente que nasceu na igreja, lá, né? Aí começa a achar tudo muito quadrado, né? Porque essas coisas é muito antiga, né? Isso só funcionava no Antigo Testamento, né? Aí vai dar um passeiozinho lá fora, quando volta com casca grossa para escutar a mesma coisa de novo, né? É tudo quadrado, né? Mas o quadrado passa a ser bom, mas né? o quadrado passa a ser bom e é o que passa a funcionar, e é curar a vida dela, né? É verdade. Quando a gente abre a Bíblia, e essa comparação, agora não da ovelha com o crente, né? Conosco, como indivíduos, mas do rebanho com a igreja, a gente encontra isso na Bíblia também. Números capítulo 27, versículo 17, e 1 Pedro capítulo 5. Números 27, 17, diz assim: que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então a gente vê a congregação do Senhor, ou seja, o povo de Israel, não seja como ovelhas que não têm pastor, não seja como ovelhas que não pertencem ao rebanho. Só tem pastor o rebanho. Então a gente vê essa comparação em números, e a gente vê também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro 5, 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aqui nessa passagem do capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro está falando para os presbíteros, né? Quando ele dá conselhos aos presbíteros, no versículo 2 ele diz: apacentai o rebanho de Deus. Quem é o rebanho de Deus? A igreja. O presbítero, o pastor, ele apacenta o rebanho de Deus, ele apacenta a igreja, apacenta os membros da igreja. Então a gente vê que, assim como nós encontramos na Bíblia a ovelha como metáfora, como analogia, como figura do crente, do indivíduo, do homem, do Filho de Deus, nós encontramos também a analogia, a metáfora, a comparação da igreja com o rebanho. Então a gente começa a entender, bom, faz sentido, né? Não é ovelha, eu sou ovelha porque eu sou bonitinho, eu sou tudo branquinho, eu sou tudo delicadozinho. Pretinho. Hã? Eu sou pretinho. Tem uma que sou pretinha, também é bonitinha também. Fala. Falando sobre as ovelhas, eu lembrei da uma lição que a gente teve no trimestre passado sobre os desigrejados, né? Que aí o pessoal não quer ir para a igreja, aí vai para a célula, aí chega lá e, como a irmã Isabel falou, que ovelha não tem que cuidar de ovelha, né? Aí só enxerga às vezes o dono da casa, a pessoa que organizou a célula como referência, já começa a levar problema para ele, eu falei, não sou pastor de ninguém. Exatamente. E aí sabe que eu fico com a parte da lição, e aí você lembra dos desigrejados, né? Ou das igrejas que não tem uma liderança específica, assim, definida, que são, nós somos uma comunidade, nós somos um povo que se ajuda, que dá tudo junto, legal e tal. Aí eu fiquei imaginando meus tempos de escola. Não sei se com vocês foram assim. Mas na escola que eu frequentei 2 escolas, né, durante a minha idade escolar. Nas 2 escolas é a mesma coisa. Você tem um grupo. Na primeira escola, minha turma devia ter uns 50 alunos, 60. E na segunda escola, aí já era o segundo grau, devia ter uns 25, 30 talvez. Mas é a mesma coisa. Você tem um grupo de alunos. Aí esses alunos, tem os alunos que são mais tímidos, né? Você tem os alunos mais inteligentes, na frente, os mais tímidos. E você tem aqueles alunos que geralmente são os mais baderneiros, né? São os alunos, tem o cara que é o machão. São escuros. São escuros, tem o machão lá que quer dar em cima de todo mundo e tal, que briga com todo mundo. E aí você vê que de novo, ao longo da minha idade escolar, sei lá, de 11 anos até os 17,
passei por várias turmas com pessoas diferentes. E aí você vê que nessas turmas, você sempre tem um líder da turma, uma pessoa que se destaca como líder da turma. Se esse líder for uma pessoa, for um dos nerds, um dos inteligentes, a turma meio que vai para o caminho bom ali. Mas se esse líder da turma for o baderneiro, o cu, a turma descamba. E aí você tem alunos, por exemplo, que são bons alunos, mas que se perdem porque estão debaixo da liderança de uma pessoa ruim. Não uma pessoa ruim, mas de um aluno, né, não aplicado, não estudioso. Enfim, o ponto que eu quero chegar é, quando a gente pensa nos desigrejados, nessas igrejas, que não são todos iguais, aqui não tem pastor, aqui não tem líder, não, é todo mundo junto e tal, você sempre vai estar debaixo de uma liderança. Sempre. Sempre. A questão é você escolher debaixo de qual líder você quer estar. Mas você sempre vai estar. É como o exemplo que a gente sempre dá de que não existe copo vazio. O copo está sempre cheio. Ou cheio de Deus, ou cheio do mundo. Mas cheio ele sempre vai estar. Você sempre vai estar debaixo de uma liderança. E aí você vê que tem pessoas, tem crentes, vamos dizer assim, que preferem estar debaixo de uma liderança velada, debaixo de uma liderança não capacitada, vamos dizer para isso, debaixo de uma liderança que influencia os outros da maneira que agrade, do que estar debaixo de uma liderança estabelecida. Ah, mas nas igrejas que tem uma liderança estabelecida, tem liderança que não vale nada. A gente vai chegar nesse ponto. Né? Sim, você tem razão, a gente vai chegar lá. Mas o meu ponto é, você sempre vai estar debaixo de uma liderança. Não, mas a minha igreja, você não está entendendo, a minha igreja não tem líder. A minha igreja não tem isso, a minha igreja a gente se reúne, a comunidade que eu faço parte, a gente se reúne, e aí a gente se reúne ali e a gente decide ali a gente decide quem vai cantar o quê, a gente decide se vai orar, a gente decide quem que vai... Não, olha só, tem uma liderança. Você acha que não tem. As pessoas acham que não tem, mas tem. É como numa empresa. Ah não, a minha empresa, eu trabalho numa empresa, num time com 10 pessoas, e a gente não tem chefe. A gente não tem... Não, só. Alguém ali lidera alguém. Você pegar 4 crianças, colocar numa sala, você vai ver que as 4 crianças, 5 anos de idade, nessas 4 crianças, vai ter um líder e vão ter os liderados. É do indivíduo, é da sociedade, viver em grupo é isso. Se você tem mais de uma pessoa juntas, você tem um líder e você tem um liderado. Então não existe essa ideia, ou existe essa ideia que é uma ideia demoníaca, de não, a igreja, eu vou participar de uma igreja que não tem líder, não quero liderança, a gente é um grupo que se reúne. Olha só, tira isso da sua mente, tira isso do seu coração. A última coisa que isso é, ou tudo que isso não é Bíblia. Fala, Cátia. Respondeu, você falou que vai falar depois. Ok. Então a gente identifica as ovelhas como indivíduo, a gente identifica o rebanho como o coletivo, né? A igreja, e a gente identifica os pastores. Lá em Jeremias capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que se apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão. Temerão, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Antes da gente entrar na explicação de quem são os pastores, não sei se os irmãos repararam, mas Jeremias, Jeremias 23, a profecia de Jeremias, né, a mensagem de Jeremias, é muito parecida com a de Ezequiel, né? Uhum. Alguém sabe dizer o porquê? Um colou do outro. Hã? Um colou do outro. Copiou. Mas por que copiou? A gente já falou sobre isso aqui. Por isso que eu tô preparando. Peraí, rapidinho. O quê? Você tá preparando? São contemporâneos?
por causa do povo em si, pela situação do povo. A mensagem pregada pelos dois foi, de certa forma, a mesma. Foi a mesma, mas foi a mesma, eles são contemporâneos. Por que você falou que eles estão na mesma época, eles são contemporâneos? E aí vocês sabem dizer, se eles são contemporâneos, então você tem dois profetas pregando para o mesmo povo sobre a mesma coisa? Não. Diferença onde? Estão em regiões diferentes, com E- povos diferentes. Exatamente. Na verdade, com o mesmo povo, mas em regiões diferentes. Sei lá, no Ezequiel norte do sul, pregou no exílio, no exílio. Jeremias pregou em Judá. E Daniel pregou onde? Mas Na assim, Babilônia. na Babilônia, né? Era contemporâneo também ou não? Quase. Não lembro. Quase, acho que sim também. Ele, Não, porque foi depois. Foi depois, eles não foram. Ah, quando ele Daniel, Jeremias e Ezequiel profetizaram na mesma época, em locais diferentes. cada Daniel um foi na pro corte do exílio. rei Nabucodonosor, Ezequiel no exílio e Jeremias lá na cidade do povo. Então os pastores, quando a gente olha para Jeremias 23, a gente entende quem são esses pastores. Quando a Bíblia fala, quando Ezequiel fala dos pastores, dos maus pastores e tudo mais, é importante a gente entender assim, bom, então eu entendi que ovelha é o crente, rebanho é a igreja. Ah tá, então os pastores são os sacerdotes. Porque, né? Se a gente está falando de pastores, e hoje a gente está falando dos maus pastores, que a igreja tem mau pastor e tal, e aí quem era o líder espiritual, vamos dizer assim, naquela época eram os sacerdotes, então os maus pastores eram os sacerdotes. Bom, sim e não. Por que sim e não? Porque naquela época, quando a gente olha para o povo de Israel, o governo do povo de Israel, ele se misturava. O Israel tinha um governo teocrático, de certa forma, né? Claro, tinha um rei e tudo mais, mas de certa forma a liderança espiritual e a liderança política do povo de Israel se misturavam. Ela não era separada, como é hoje. Né? Hoje você tem um Estado laico, você tem a Alemanha, por exemplo, o Brasil, enfim, você tem vários países que são assim, onde você tem a liderança política e cada um tem a sua religião e cada religião tem o seu líder. Elas não se misturam, ou pelo menos não deveriam. Né? Quando a gente olha para o povo de Israel, não existia Estado. O Israel não era um Estado laico. Não, ele tinha a figura de um Deus, ele era teocrático, depois ele passou a ter juízo, depois ele passou a ter rei, mas mesmo durante o reinado, o período dos reis, a gente vê que a liderança política e espiritual ela se misturava. Então, quando a Bíblia fala, quando Ezequiel fala e Jeremias fala dos pastores, a gente pode dizer que ele não está falando somente dos sacerdotes, mas ele está falando dos governantes como um todo. Tanto a liderança política quanto a liderança espiritual. Quando a gente traz isso para os dias atuais e a gente fala dos pastores, a gente está falando somente da liderança espiritual. Ou seja, quando está falando de pastor, não está falando do Bolsonaro, do Lula, do Biden, da Angela Merkel, não. Está falando do espiritual, líder espiritual. Porque hoje, no contexto que nós vivemos, nós, ou pelo menos deveríamos ser, na maioria das vezes, a parte espiritual é completamente distante, ou destacada, ou separada da parte política. Então existe essa diferença. De novo, no Antigo Testamento, quando Ezequiel, quando Jeremias fala sobre os pastores, eles estão falando dos governantes, da liderança, tanto política quanto espiritual. Então, quando a gente fala sobre os maus pastores, a gente pode aplicar tanto para os maus sacerdotes, aqueles que não estavam nem aí pro povo, ó, me traz alguma coisa aí que eu sacrifico para você e, tipo, segue a tua vida. Os fariseus, dos escribas, e está falando também dos reis, está falando também dos governadores, está falando também dos príncipes, está falando também daquelas pessoas que tomavam decisões políticas, não espirituais, mas não religiosas, mas políticas acerca do povo. Quando a gente traz isso para o Novo Testamento, quando a gente traz essa analogia, essa comparação de ovelha, essa metáfora de ovelha, rebanho, pastor, para os dias de hoje, a gente está falando exclusivamente de líderes religiosos, ou seja, dos pastores, e aí, claro, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, do bispo, do apóstolo, aí depende de cada igreja, tem a sua liderança, a liderança de cada igreja, de cada denominação tem um nome, um título específico, mas a gente está falando de liderança religiosa. A gente não está falando especificamente de pastores. A nossa igreja, por exemplo, ficou 4 meses sem ter um pastor.
Você assumiu em final de março, não foi? E foi consagrado em julho, né? Então a gente ficou... Não, outubro. Outubro. A gente ficou de final de março a outubro, né? A gente ficou aí 7 meses mais ou menos sem um pastor. Mas, no contexto de Ezequiel, o pastor era o presbítero. A gente está usando o termo pastor por causa das ovelhas, rebanho e tudo mais. Mas, é muito comum no Brasil de congregações que são lideradas por presbíteros. Se você for na Catedral de Madureira, não é um pastor, é um bispo, é um ferreiro. Tem igreja que é o apóstolo fulano de tal. Enfim, a liderança. Antigo Testamento, liderança política e religiosa, elas se misturavam. Novo Testamento, igreja, tempo atual, somente liderança espiritual. Tudo bem até aí? Sim. Bom, então agora que a gente já entendeu, olhando para a profecia, quem são as pessoas da profecia, quem são as ovelhas, quem são o rebanho, quem são os pastores, a gente consegue entrar nos detalhes, nos pormenores da responsabilidade das atribuições de cada um. Como eu disse, Ezequiel capítulo 34 ele se divide em 4 partes. Ele fala dos maus pastores, ele fala de Deus como o futuro pastor, ele fala das ovelhas do julgamento das ovelhas, e ele fala de Jesus, Messias, como o bom pastor. Hoje nós vamos tratar somente dos pastores infiéis e de Jesus como o bom pastor. Ok? Bom, sobre os pastores infiéis, abra sua Bíblia em Salmos 78, versículo 72. Salmo 78, versículo 72. Salmo 78, 72. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. O que seria esse versículo, Diego? Se a gente está falando agora sobre os maus pastores. Bom, eu li esse versículo, ou a gente precisa ler esse versículo, porque a gente precisa entender que o mal é a ausência do bom. Não concorda com isso? Deus, ele não criou, um dia desse o Daniel perguntou isso, Deus criou o mal? E aí, né, dou aquela explicação para ele. De maneira que ele talvez consiga entender. Espero que ele tenha entendido. Mas Deus, ele não criou o mal. Deus, ele criou o bem. O mal entra quando o bem sai. Quando a gente fala sobre os maus pastores, a gente precisa entender que se existem maus pastores, é porque existem bons pastores. Salmo 78, versículo 72, deixa claro isso. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. É um bom pastor. Por que isso é importante? Por que eu estou dando essa volta para a gente falar sobre os maus pastores? Porque a gente, ao longo dos anos, e principalmente no contexto evangélico brasileiro, ainda mais quando a gente olha para as... Bom, o evangélico brasileiro de forma geral, mas foi criado-se a imagem, a ideia de que todo pastor é ruim. Você conversa com várias, eu já conversei com várias pessoas que falam, não, porque pastor é tudo safado. Pastor é tudo caloteiro. Pastor é tudo ladrão. Pastor é tudo rico. Pastor é tudo isso. Pastor é tudo isso aqui. Foi criada essa imagem. E a culpa não é do mundo, a culpa somos nós. A culpa é nossa. Nós somos o culpado. Nós, como igreja, somos o culpado por criarmos essa imagem para o mundo de que pastor é tudo, né? E de novo, eu falo pastor como liderança evangélica, liderança cristã, é tudo. Nós somos o culpado. Ah, mas eu não sou pastor. Se você colocar uma consciência, analisar, em algum momento você... Quando você, por exemplo, quando um pastor prega alguma coisa, se vier um pastor, o pastor Ivanov vem aqui, e ele prega sobre prosperidade, ele fala, não, olha só, todo mundo aqui tem que ser rico, porque membro meu não vai andar de carro velho, vai andar só de carro novo, né? E tem que ser assim e tal. E eu vou chegar no... Eu não aceito, porque eu determino sobre a tua vida a vitória e a bênção de Deus e tal. E eu não chegar no culto e falar assim, pastor, veja bem,
Eu não estudei a Bíblia, eu não encontrei base bíblica para isso não, pastor. Se eu não fizer isso, eu estou, de forma implícita ou de forma indireta, favorecendo o mau pastor. Percebam que a coisa muda de figura quando a gente olha por esse prisma. O não agir também é uma ação. Hã? Aí o não agir também é uma ação. A gente pega pela omissão. Então você repara que é muito fácil eu colocar os pastores infiéis de Ezequiel 34, eu colocar eles na prateleira e só tacar pedra. Mas eles estão lá porque eu coloquei lá. Se eles estão em cima, é porque eu estou embaixo. Se eu tacar pedra para eles caírem, eles vão cair em cima de mim. Entende? Fala. Eu acho que tem vários aspectos, né? Eu vejo quando eu fui ao Brasil há quase 2 meses atrás, e eu desci uma rua, moro num condomínio até que mais ou menos, então, tipo do Brasil, né? Você passou para a rua de trás e já não é tão bom, e você sai descendo e a cada 3 casas é uma igreja. Uhum. A cada 3 casas é uma igreja, o nome tal, Sim. a denominação tal. Eu fico me perguntando por que tanta coisa acontece, por que tantas igrejas. Será que Deus ali é uma coisa de Deus, uma coisa do homem, uma coisa da sociedade? Porque existe muita pobreza e é uma maneira de ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Esse é um dos aspectos, né? De maneira geral, a gente poderia dizer que não é coisa de Deus. Explico. A Bíblia é bem clara quando diz que Deus não age no meio da divisão. Tá? Quando você olha para essas igrejas, você vê que em algum momento ela se dividiu. São várias. Se Movimento dividiu, tal, da casa tal. normalmente, 99% das vezes, se dividiu por questões políticas, por interesses pessoais. Existem divisões no sentido, por exemplo, a igreja que eu frequentava no Brasil, em Cordovil, a Assembleia de Deus em Cordovil, ela se dividiu. Mas por que ela se dividiu? Porque você tinha a Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, aí a Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, que é um bairro bem distante de Cordovil, não sei te dizer quantos quilômetros, mas é distante, é longe, ela tinha congregações e tinha uma congregação em Cordovil. Chegou um ponto que essa congregação de Cordovil ela se tornou grande o suficiente para ser autossuficiente. E aí a Igreja de São Cristóvão emancipou a Igreja de Cordovil. Isso E é agora normal. é uma igreja. É uma divisão normal. É uma divisão. Então, essa é sadia. Mas é uma divisão sadia, uma divisão normal. Não é divisão, ela cresceu. Agora, por que existem muitas igrejas no Brasil? Porque o pastor é tudo safado, porque dá dinheiro. Então você cria uma igreja lá, você é desempregado, você abre uma igreja, bota o nome de igreja, registra como igreja e você tem dinheiro. Tá, mas existem muitas igrejas no Brasil porque os líderes, os donos dessas igrejas, eles querem dinheiro? Ou existem muitas igrejas no Brasil porque os membros querem ouvir as palavras que satisfazem eles? E aí, se eu vou numa igreja onde o pastor fala que eu sou pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados, para que eu não morra sem salvação, mas tenha direito à vida eterna, eu falo assim, esse pastor não sabe o que fala, eu vou procurar outra igreja. Oferta e procura. Oferta e procura. Só existe muita igreja porque tem muita procura por igreja. Por que não tem igreja, muita igreja na Alemanha? Pouco não procura. Porque não tem procura. Agora, uma cidade como Berlim, se você olhar a quantidade de igrejas brasileiras que tem em Berlim, tem muito. Não, mas é porque cada um traz, né? Cada um quando vem quer o... Então ninguém quer a Deus. Você quer a mensagem que você está acostumado a ouvir. Pode ser um aspecto. É oferta e pode procura. ser. O catavento, né? A pessoa que só quer É procurar. oferta e procura. Por isso que tem muita igreja. Então vocês reparam que tem muita igreja porque tem muito pastor safado. Não, tem muita igreja porque tem muita ovelha rebelde. Exatamente. Se não tivesse ovelha rebelde, não tinha pastor safado. Exatamente. Posso? Pode? Até porque tem uma outra questão. Tu falou, por exemplo, vou pegar o gancho do exemplo do nosso pastor aqui lá na terra, vamos dizer, alguns anos atrás, antes de ele começar a se envolver no trabalho da igreja, ele também era ovelha. Sim. Assim Hoje como- ele continua sendo ovelha. Eu sei, mas eu me refiro no contexto apenas no nosso plano aqui. Sim. Né? Todo pastor ele é ovelha e em dado momento ele é chamado para qualquer que seja o cargo, seja diácono, seja presbítero, seja pastor, seja a função que for. Mas o problema é que muitas pessoas, elas pela falta da leitura da Bíblia, aí N fatores, preguiça, não querer tanto assim, enfim, o fato não é a questão, mas por falta de entendimento dela, ela não entende que o cidadão que é chamado para pastor, ele era a primeira ovelha e a capacitação dele veio de cima. Exatamente. Deus é que coloca um chamado e um propósito na vida e da mesma forma que ele o chama, ele também o capacita a fazer a obra dele. Exatamente. Não? E aí a gente chega à conclusão de que uma má ovelha, não pode ser um bom pastor. Verdade.
Só ovelha boa vira pastor bom. Verdade. Eu queria só dar um exemplo que você falou da nossa responsabilidade também de questionar as coisas, né? Como ovelhas. Eu vivi uma situação assim há muitos anos atrás. Já vivi algumas assim. E geralmente quando você entra em essa discussão, você sabe que você vai ter problema com os irmãos, com a igreja, porque você é o chato que diz alguma coisa. Uma vez eu estava numa igreja em Kreuzberg, grande, era um culto, era em alemão. O pastor chamou não sei quantas pessoas de um certo partido político, que era, se dizia cristão, fazendo propaganda. Quando terminou o culto, eu fui lá falar com ele. Falei, meu irmão, eu acho que Jesus falou diferente. Aí ele ficou, não, deixa disso, não, é só uma vez. Eu falei, aí não foi mais. Mas eu mandei o recado, eu falei, eu acho que Jesus diz diferente. Mas ele continuou nessa. Ele continuou dessa porque para ele era vantagem e estão aí até hoje, aos trancos e barrancos. Então, para a gente identificar, é importante a gente ter em mente de que existem os maus pastores, mas existem os bons pastores também. Quando a gente vai lá para Lucas capítulo 15, a gente vê que o pastor ele larga as 99 para buscar uma. E aí tem gente que fala assim, mas ele largou 99 para buscar uma. Sim, você critica ele porque você faz parte da 99. É difícil. Mas se você fosse a uma, você ia falar que ele é um bom pastor. Exatamente. Egoísmo. Então você não está o pastor. O problema não é o pastor, é o egoísmo do irmão que fala assim, mas largou 99, deixou 99 sem cuidado, deixou 99 sem... Vulnerável, né? Vulnerável por causa de uma. Não, mas ele não deixa assim. Ele faz o cercadinho, ele bota o cachorrinho do lado. Certamente ele deixou tudo preparado. Senão seria É uma palavra, obviamente. A gente não pode afirmar, a gente pode conjecturar, mas... Não, mas geralmente sim, assim, você não faz sentido. A gente pode Se ele for um pastor... Agora, ele eu vou ele deixou pronto, né? Eu vou dar o segundo exemplo que eu tive, foi no tempo do corona. Nesse tempo de corona, minha vida caiu e foi muito difícil para mim, eu sofri muito. E eu ia num grupo quase sempre, e eu não passei 2 anos sem aparecer lá. Quando apareci 2 anos depois, o pastor estava telefonando, ele olhou para mim e falou, eu passei, ele falou, oi. Aí eu virei pra ele e falei, oi. eu dou na lata também, né? Aí eu falei, pois é, eu pensei que ele ia conversar comigo. Pô, fulana, faz tanto tempo que você não aparece. O que foi? Passou alguma coisa? Os irmãos estavam ali me apoiando por trás, né? Então, olha aí também... Mas ele virou e falou assim, oi. Aí eu virei pra ele e falei, oi. Agora só, vou fazer aqui o contraponto. Não sou pastor, mas como pastor em sentido de liderança. Sim. Tem muita ovelha que quando fica muito tempo longe, aí você liga e fala assim, minha irmã, como é que tá? Ou se não, né? Poxa, que bom te ver, 2 anos que eu não vi a irmã e tal. A pessoa fala assim, o que tem a ver com a minha vida? Pode Se ele até... tivesse aparecido, eu tinha aparecido. Tá me ligando por quê? Mas o trabalho dele é esse, desculpa aí. Sim, o trabalho dele é esse, sem dúvida. Ele é Não, o trabalho dele é esse, sem dúvida. Não, mas então ele está no trabalho errado, porque como eu sou assistente social, aquela criança é chata Bom, de pra certa forma, caramba. você como ovelha tem que ser obediente. Então, Não, assim, tem que ser. Não, eu sou chata, o pessoal é chato pra caramba, eu não tô ganhando pra isso, eu tenho que fazer, você tá programando. Mas ninguém ainda tá tem que programando. fazer, tem que fazer, ué. Entrou na O meu chuva. ponto é, às vezes existe o mau pastor porque existe a má ovelha. Sim, mas não é Às justificativa. vezes ele é mau porque ele é mau mesmo. Mas não é justificativa. Você não pode deixar... Não justifica, mas explica. Explica tudo. Tudo Isso. existe uma explicação. Explica e quando você coloca isso para uma ovelha, eu acho que divide um pouco a responsabilidade. No meu entendimento, quando a gente olha para essa relação pastor e membro, a gente vê muito o que aconteceu com Adão e Eva. Transferência de culpa. Não, eu comia o fruto porque a mulher que tu me deu o fruto. Não, eu comi o fruto porque a cobra, a serpente que você criou me deu o fruto. Ou me convenceu do contrário. Com na verdade não, eu comi porque eu quis comer. Não, mas na questão é outra. Qualquer pessoa civilizada teria dito, oi, tudo bem? Como é que tá? Esse é o clássico. Não Isso sei, é o eu não sei clássico. o que ele já passou. Isso é o clássico. Eu não sei o que ele já passou. Mas Às vezes, de novo, não estou tirando o mérito do mau comportamento de um pastor. Mas às vezes, quando você senta com esse pastor e você ouve tudo que ele já passou, você fala assim, tá errado, mas, sabe? Aí, de novo,
Aí é igual Jesus. Jesus ele senta do nosso lado, meu filho, por que você pecou? Aí você conta e tal. Aí Jesus fala assim, pai, tá errado, mas perdoa ele. Ouve a história dele, você vai ver que não justifica. O pecado dele não justifica, mas explica. Mas aí que tá, Paulo diz uma coisa tão bonita, quem busca o episcopado, bom trabalho é, você tem que estar preparado. Sim, tem que estar. Não é Eu estou tirando esse mérito. Eu te digo, se você não gosta, não te concordo, mete. mas, de novo, Não gosta, não te não mete. tô passando pano. Não, de novo, concordo. O episcopado, a responsabilidade, tem que estar preparado, tem que estar pronto. Ah, mas fulano fez, mas eu sou. Olha só, não interessa, foi o ministério que você escolheu ou recebeu, você tem que. Não estou tirando mérito. De novo, não justifica, mas explica. É como a pregação do sábado, disse, domingo passado foi muito bonita, sobre Jonas, né? Eu justifico, o povo lá era terrível. Isso. Mas ele escolheu, ele fez o sábado, Sim, você pastor. sim, mas você iria. Não, a história aí, por isso que eu não me meto, irmão. Então. Sou serviço social. Ué, não. mas se você olhar para o ponto de vista cristão, a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sim, mas eu não Então, tive se Deus parte chegar para da mim, fé, Deus não ele tenho pode parte. chegar para qualquer pessoa, ou vamos lá, todos nós deveríamos nos sentir responsáveis por pregar o evangelho na Nigéria, Mas você diz que Somália. ovelha não na guia. Somália. Mas tu iria? Jamais. Se Deus fala comigo, vai para a Nigéria, eu falo, tem certeza, Deus? Olha só, Nigéria e Suíça é pertinho, hein? Eu acho que você está falando da Suíça, eu acho que tu está falando da Nigéria, não, hein? De novo, não justifica, mas explica. Tem muito pastor que passa por. Mas no dia da justificação vai ter muita justificação. Sim, nem sempre vai dar certamente. certo. Deus é o justo juiz Vai para identificar o que é maneira. desculpa e para identificar o que de fato é fundamento. Seja para o pastor, seja para a ovelha. Por isso também está escrito que de cada palavra nós vamos ter que se dar. Então dá conta. Exatamente. São todos iguais, né? Quem nos dá o direito de julgar alguém? O pastor também é ser humano, gente. Também é ser humano. Ele também é morrido também. Então, quando a gente fala dos maus pastores, é importante entender que se existem maus pastores é porque existem bons pastores. A gente leu aqui no Salmo 78, Lucas capítulo 2, é uma parábola, mas você tem um pastor ali que é um bom pastor. Né? Foi lá buscar, estava perdido e trouxe e tudo mais. E o que esses maus pastores faziam? Bom, de novo, a gente está falando de maus pastores, mas não sobre a liderança espiritual, e sim da liderança como um todo, tanto política como espiritual. E aí, quando a gente vai lá para Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 2 e 3, diz assim, versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, vamos parafrasear, profetize e dize aos governantes, e dize à liderança do povo, ai dos governantes, dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Então, a primeira característica, a primeira atitude que você vê daqueles pastores, do pastor mau, no contexto de Ezequiel, da liderança do povo, dos governantes, dos sacerdotes, enfim, é que eles eram egoístas. Pastores que apacentam a si mesmos. Nós, como ovelhas, temos que identificar maus pastores, ou pastores que são egoístas. Só que às vezes o egoísmo do pastor nos favorece. Passando na cabeça. Passa na cabeça. Mas ele tem que saber identificar. Vem cá, esse pastor está cuidando só dele ou está cuidando das ovelhas? Vem cá, o pastor está andando de Mercedes, classe S, que custa sei lá quantos mil, mas a igreja não tem luz? O que está acontecendo? Pastor, desculpa perguntar para o senhor, mas o senhor comprou esse carro com que dinheiro? Se o senhor não trabalha? Mas aí eu também entendo. Se o senhor não trabalha? A gente sabe aqui que o senhor não trabalha, que o seu dinheiro vem Eu também queria. da igreja e tal. E por que o senhor comprou esse carro mas a igreja está sem luz? Não, meu irmão, olha só, eu ganhei uma herança. Tudo bem, eu ganhei uma herança. Não Pastor, no mês passado o senhor comprou um carro, esse mês o senhor comprou uma casa. O senhor ganhou outra herança, pastor? Tem muita família, né, pastor? Muito tio, né? Ou seja, o membro ele tem que identificar como o pastor sendo egoísta ou não. Mesmo uma questão de comprometimento, aí você vê que ele não é um bom pastor, ainda que fosse herança, ele tivesse ganhado 3 heranças e uns 2 milhões na Mega Sena que fosse. O cidadão não tem comprometimento nenhum com a Se ele ganhasse casa 2 milhões na Mega Sena, eu já saio da igreja logo, né? Não, Porque mas aí não joga na faz- Mega Sena, entende o ponto? né? Mas você vê que o cidadão ele está tão pouco preocupado com a igreja que nem
usa a igreja. Egoísta. Mas o carro e a casa dele, isso Ele podia comprar um carro menor e botar um na igreja. Pergunta se ele deu dízimo, rapaz, da herança. Ele deu dízimo. Então, esses governantes, eles eram egoístas. Apacentavam a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas, comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, eles só queriam o que as ovelhas davam. Mas não queria cuidar das ovelhas. Vai chegar uma hora que ele não vai ter ovelha para cuidar. Só tira carne, só tira lã, só tira carne, só tira lã, só tira carne. Não dá comida, vai chegar uma hora que essa ovelha não vai dar mais carne nem mais lã. Vai ser magra e sem lã. De certa forma ele está cavando sua própria forma, mas era isso que eles faziam. Ou seja, nós vemos um governo que é egoísta, nós vemos um governo que abusava, de certa forma, da sua autoridade, como o pastor ele chamava a ovelha, cortava lã e cortava carne, fazia o que queria, ele tinha autoridade sobre a ovelha, a gente já viu que a ovelha é um animal indefeso, que não sei. Talvez se fosse um cavalo, tomava logo um coice no meio da lata, que nunca mais ele se metia com aquele cavalo ali. Mas é uma ovelha, então abusava da autoridade. Um pastor que explora, ele explorava a lã e a gordura e a carne das ovelhas e não dava nada em troca. Então a gente identifica o que esses pastores faziam. E o que esses pastores, o que esses governantes não faziam? Aí a gente vai para o versículo 4 e versículo 8. No versículo 4 diz assim: a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, ele fazia aquilo que não deveria fazer, e não fazia aquilo que ele devia fazer. Igual o Paulo fala lá, né? O que eu quero eu não faço, o que eu não faço, o que eu faço eu não quero. Exatamente a mesma coisa. Claro, tá? Né? Tem uma relação com Paulo, bem de perto. Paulo foi um bom pastor. Mas o que eles faziam era isso. Eles não cuidavam das ovelhas, os governantes não cuidavam do povo, não fortaleciam o fraco, não curavam o doente, não ligavam a quebrada, não buscavam a desgarrada, ou seja, deixavam rolar. Maus pastores. As igrejas hoje, nós como ovelhas, nós temos que identificar maus pastores. Foi o que a Kátia falou. Eu fiquei 2 domingos sem ir para a igreja, não me ligou? 2 anos. 2 anos sem ir para a igreja, não me ligou, mano. Pastor, Não é que ele me ligou, eu esperava que ele se pelo menos um bom dia. Pastor, posso fazer uma pergunta? Eu fiquei 2 anos sem vir para a igreja. Você não sentiu minha falta não, pastor? Precisou 2 anos para fazer Na cara de pau mesmo. Na cara de pau. Pastor, eu fiquei 3 anos sem ir para a igreja, pastor. Você nem me ligou, pastor. Por que você não me ligou? Ah, meu irmão, não te liguei porque eu já liguei com umas 15 irmãs que quando eu ligo ela me dá um passa fora. Não, pastor, então olha só. Quando eu ficar mais de um domingo, o senhor me liga, pastor. Porque às vezes eu sou uma ovelha meio rebelde. Depois de um ano me liga, né? Que o senhor tem que usar o cajado para me buscar. Então o senhor pode me ligar, fica à vontade. Ponto, acabou, quebrou o problema. Resolveu o problema. Pastor, tem 4 domingos que o senhor não fala para dar uma oportunidade. Por quê? Falei alguma coisa errada? É porque tem muita gente? O que está acontecendo? Não, meu irmão, desculpa aí, é porque... Na verdade, olha só, é porque na última vez que você teve uma oportunidade, você falou uma coisa errada, e aí eu estou até que conversar com você, para te alinhar doutrinariamente e tal. Ah, então me diz aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Me corrige. Coisa que os pastores não faziam. Amém. Me corrige. O que foi que eu falei? O que eu falei de errado? Como que é o certo? Ah, o certo é assim? Tá bom. Então, ó, domingo que vem pode me dar uma oportunidade aí que eu vou estudar mais a Bíblia, hein? Pergunta ao pastor, Quando a ovelha está com fome, ela chega perto do pastor. Ela não sabe procurar comida, mas ela chega perto do pastor. Ela dá uma chifrada assim, dá uma cabeçada de bola. Tô aqui, me nota. Entende? Fala, meu Mas o dia que eu perguntei ao pastor por que eu não estava ganhando mais oportunidade na igreja lá do Brasil, ele falou comigo, porque nós tivemos uma reunião aqui no qual a irmã não pôde participar, não teve presente, e a partir de agora, quem é fiel no dízimo vai ganhar oportunidade. Quem não é, não ganha oportunidade. Foi a resposta que eu tive. Aí eu perguntava, quanto Falei, custa amém. eu tenho que dar para falar, E quanto pedi custa ele que me desse a bênção e saí, simplesmente saí da igreja. O que eu diria aí é que, de novo, bom, toda moeda tem 2 lados, né? Assim, como um pastor, você não pode limitar as oportunidades somente àqueles que dizimam. Nem pensar, de forma nenhuma. Ele agiu errado.
Mas como ovelha, ou como membro de uma comunidade, eu também não posso esperar que outros paguem a minha conta. Né? Eu não posso esperar que, bom, eu faço parte dessa igreja, eu estou aqui há 6 anos de idade, e eu sei que o dízimo é uma ordenança, eu sei que o dízimo é uma obediência, uma questão de obediência, mas eu não entrego porque eu não dou meu dinheiro para o pastor, não. Quem dinheiro eu gasto comigo, foi eu que ganhei. Ou quem sabe, tem muitos gastos, tem família, tá doente, cada um tem um monte de... Eu entendo. Mas não justifica. Não, pois é. Porque em Malaquias capítulo 3, versículo Sim, 8, sim, Deus eu faz, tô falando. fazei provas de mim. Não, Explica, entendeu? mas não justifica. Explica. É a mesma questão. Não, Lá não, o pastor não, que não, deu exatamente. o bom dia atravessado. É. Explico. Não deu Mas bom dia, justifica. assim. Então, assim, tem os dois lados, entende? Mas eu acho, no meu opinião pessoal, no meu entendimento, você, de maneira nenhuma o pastor pode limitar a oportunidade, a participação num culto de uma pessoa porque ela não dizimou. O que eu acho, de certa forma, justo, vamos dizer assim, é, por exemplo, eu não posso ser um presbítero de uma igreja, ensinar na escola dominical, pregar e fazer parte da diretoria da igreja sem dizimar. Porque eu estou dando exemplo. Entendeu? Como liderança, você tem que dar um exemplo. Mas participar, jamais. Ah, ó, vai ter aqui um culto, né? Vem cá, pega aqui o tesoureiro, o Diácono Vinícius. Você dizimou hoje, qual o número da sua conta? Não, então você não vai cantar hoje não, sai. Ó, você dizimou? Dizimou? Ah, tá aqui, entrou. Não, vem cá, canta. Não, jamais. Isso aí é comércio. Você faz isso com, sei lá, com um clube. Né? Você chega na piscina, aí na piscina, ó, sai da piscina, nem entra, né? na porta aí. Na entrada ali, não, você não pagou esse mês a mensalidade. Passa ali, sabe? Não, a igreja não é um clube. Tudo que a igreja de Deus é um clube. É jogo errado. Mas faz parte da ovelha. Ah, não, tá bom, pastor. Muito obrigado. Pode me escrever uma carta de recomendação aqui? Que eu prefiro não fazer parte dessa igreja. É nosso trabalho com a ovelha. Identificar e sair, sai. Vou procurar outra. Como a gente já falou, tem várias, né? Por bom e por ruim. Por bom que se uma está errada, você tem outras igrejas. Mas eles estão errados, sem dúvida. Então o que eles não faziam? Eles não cuidavam, eles não buscavam as perdidas, não fortaleciam as doentes. Mas aí tem um porém. Embora esses governantes não faziam isso, só que aí quando a gente vai para 1 Timóteo, isso dói no coração. Isso dói no coração, isso é o tipo de coisa que você lê assim, você fala, Jesus, mas tem certeza mesmo? Será que não escreveu errado? Será que o senhor não se confundiu? Porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus, ele fala que, ainda que o pastor seja mau, eu como ovelha tenho que orar pelo meu pastor. Eu como ovelha tenho que orar por esse pastor. Isso é difícil. Ainda mais quando a gente fala que o pastor, ou a gente associa o pastor ao líder. Não só espiritual, mas político. Esse presidente, ele é ladrão. Esse prefeito rouba. Bom, Rio de Janeiro, os últimos 4 governadores, se não me engano, foram presos. Há 20 anos, um pouco rouba. Os 4 últimos, se não me engano, são isso. Os 4 últimos governadores do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, foram presos. Bom, tem que orar por ele. Mas ele roubou meu dinheiro. Ele está preso. Bom, Mas ele tem que orar por ele. desculpa, mas quem está sobre proteção, quem ora, quem tem vida com Deus, não precisa ficar se incomodando e ficar lamentando pelo dinheiro que foi. E quando você está com Deus, você sabe quem que tem lhe faltado. Por isso que é difícil, né? Por Mas isso que é tem difícil. dois aspectos. Isso. Não é que se lamentar, mas também não deixar a coisa você tem que agir correr. logicamente. Não deixar a coisa correr Sim, frouxa, entendeu? Mas não chorar. Como assim, cidadão também, a gente também tem que tomar uma posição, né? Sim, não tem posição em si, no sentido de lamentar o que foi. Ainda que seja um mau pastor. Verdade, mas tem Deus a dar, né? Ainda que seja um mau pastor, ainda que seja um mau governante, ainda que seja um mau líder, ainda que o líder chegue para a irmã e fale assim, olha só, a irmã não vai ter oportunidade não, ou quem dizimou, não estou falando que foi com a irmã, mas
Olha só, a partir de hoje, quem não dizima não vai ter oportunidade. É um mau pastor. Não tem que orar por ele. Mas isso é tão bonito, porque a Bíblia já fala disso tudo, né? É Quando lindo. chega alguém, quando Na tem um teoria anel é maravilhoso. bonito, você chama para sentar na frente. Isso, nada disso é novo na Bíblia. Não, é lindo e maravilhoso, mas e na prática? Eu tenho 15 minutos para orar. Vamos supor, eu tenho 15 minutos para orar. E aí eu tenho muita gente para orar. Aí eu vou orar pelo governante, mas não vou orar pelo meu filho. Assim, estou botando um caso hipotético onde você só tenha 15 minutos para orar por dia. E você tem que escolher para quem você tem que orar. Tem que orar pelo governante. Tem que orar pelo falso pastor. É difícil. É difícil. Você orar por alguém que não cuida de você, você orar por alguém que não te sara, por alguém que não te busca, por alguém que não te remenda, por alguém que não te dá comida, por alguém que só te afugenta, por alguém que você fica 2 anos fora da igreja e aí ele fala, e aí? Vem. É que você não vê a cara dela, a cara dela é melhor. A palavra não dá o valor, a cara dá mais valor que a palavra. Mas foi tipo Minha vida assim. tem que orar por ele. Como cristão você tem que orar por ele. É isso que ele nos ensina. E aí, ainda sobre os maus pastores, Ezequiel 34, versículos 5 e 6 fala sobre as ovelhas dispersas. Quem são essas ovelhas dispersas? Bom, no Antigo Testamento, nesse contexto, as ovelhas dispersas, a gente está falando da diáspora dos judeus, né? Que em algum momento, o que nós queremos é que Deus virá e ele reunirá todas as ovelhas e falar de Israel, uma grande nação, que será uma batalha com outros povos, tudo mais. Ele está falando aqui em termos escatológicos do futuro. No sentido, no Novo Testamento, como igreja, essas ovelhas dispersas, a gente pode dizer que são as pessoas que estão perdidas no mundo. E que Jesus, o bom pastor, ele vai reunir essas pessoas, né, trazer essas pessoas do convívio, trazer essas pessoas para perto de Deus através da evangelização e da pregação da palavra. Tudo certo sobre os maus pastores, sobre os pastores infiéis? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Bom, sobre o bom pastor, como eu disse, a gente leu lá em Salmo 78. Se existe o mal, é porque existe o bom. Senão não existia mal. Se tem o mau pastor, tem o bom pastor. E graças a Deus que nós temos um bom pastor e temos o bom pastor. Olha como Deus é tão bom. Deus é tão bom que ele podia ter só o bom pastor. Mas não. Nós temos uns bons pastores. No nosso caso aqui, Assembleia de Deus Ministério, nós temos um bom pastor e temos o bom pastor. Não eu não estou babando, bajulando, não estou bajulando. Puxando brasa para sardinha. Puxando brasa não, tá? Eu realmente não tenho nada para falar do nosso pastor. Eu realmente, não é porque você é da diretoria, que você é amigo. Não, é um bom pastor. Quando você compara, e quando você compara principalmente não só com os outros, mas quando você compara com a Bíblia, ele é um bom pastor. Deus é tão bom que ele nos dá um bom pastor e nos dá o bom pastor. E quais são as características de um bom pastor? Bom, lá quando a gente vai para João capítulo 10, a gente vê Jesus, né? Ele fala, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Quando a gente vai no Salmo 23, famoso Salmo 23, nós vemos as características do bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como que eu identifico um bom pastor? Já sei que Jesus é o bom pastor, mas como que eu identifico um bom pastor? Deixar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí já começa a ficar interessante, né? Porque guia-me pela vereda da justiça, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, né? Mas a vara e o cajado me consolam. Tem correção também. Muita gente acha que um bom pastor é só o pastor, né, que ajuda, que fala bem, que, né, chama para comer e tudo mais. Mas um bom pastor é aquele que corrige. Um bom pastor é aquele que tosteia. Um bom pastor é aquele que, às vezes, dá uma espetadinha. O cajado, ele tem uma ponta para espetar e uma ponta para colher, né? Um bom pastor não é só o que usa
a ponta do cajado para colher. E o pastor às vezes tem que dar uma espetadinha e falar, ó, você está pulando fora do cerco aí, meu filho. Ó, meu filho, você está fazendo um pouco errado. Ó, meu filho, você está fazendo outra igreja. Por que você está fazendo na igreja? Ah, o pastor quer saber da minha vida, o pastor quer se meter na minha vida. O pastor não tem que se meter na minha vida. Não, ele está preocupado com você. Porque se você ficar fora do rebanho, você vai passar fome, você vai passar frio, você vai voltar cega, depois que tem que cuidar ele. Então ele está cuidando para que você não fique 2 anos fora, para quando você voltar ele não ter mais trabalho. Ele está cuidando por você. Ah, mas ele tá, é porque ele não quer que trabalhe. Não, é porque ele não quer que quando você volte, depois de 2 anos, você volte cego. Por isso que ele cuida agora. Às vezes ele não está nem preocupado com o trabalho. Ele sabe que vai ter mais trabalho. Mas não está nem preocupado com o trabalho dele, não. Está preocupado com você para você não ficar cego. E ele liga. Poxa, 2 semanas que eu não te vejo. Poxa, está sumido. Poxa, o que aconteceu? Um bom pastor faz isso. Ele usa a vara e o cajado consolo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Só que aí tem o final. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem ovelha que não quer habitar. Tem ovelha que parece gato de rua. Né? O pessoal ri logo. Se entrega logo. Tem ovelha que parece gato de rua. Tem ovelha que parece o cachorro caramelo do Brasil. Chega na casa, não, eu quero só comer as migalhas da mesa do seu senhor. Se contenta com migalha. Vai lá, pega a migalhinha e vai embora. Não habita na casa do Senhor. A culpa é do pastor ou a culpa da ovelha? O pastor está lá com a mesa preparada perante os meus inimigos. Né? Está lá preparado para fazer tudo. Mas aí eu, como ovelha, me comporto como um gato de rua, me comporto como um cachorro vira-lata e vou lá só para comer a comida do dia. E aí reclamo que eu estou passando frio, reclamo que eu estou passando fome, reclamo que eu estou passando problema, reclamo de tudo. Não, o pastor está com a porta aberta. O pastor está te ligando para saber o que está acontecendo. O pastor se colocou à disposição para te ajudar. O pastor está ali, firme contigo, você que está se comportando assim. É a ovelha que quer sair do rebanho, o rebanho está ali. A ovelha que quer sair do rebanho. Tem ovelha que quer ficar fora do rebanho. Vai morrer. Não vai sobreviver. O predador vai vir e vai comer. O Satanás vai vir e vai influenciar. Daqui a pouquinho está perdido. E pior, morre sem salvação. Então, quando a gente olha para o bom pastor, nós vemos essas características do Salmo 23, por exemplo. E como eu disse, João capítulo 10, versículos 1 e 14. João capítulo 10, do versículos 1 e 14. João capítulo 10, versículos 1 e 14 diz assim: Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 14: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Como eu falei, nós temos um bom pastor, mas temos também um bom pastor. E aí um ponto interessante no versículo 14, Jesus fala assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Mas ele fala também, das minhas sou conhecido. Não basta Jesus conhecer a nós temos que conhecer Jesus. Eu só sou ovelha se eu conheço o meu pastor. Às vezes eu coloco tudo a culpa no pastor, mas eu não sei que cor de camisa ele gosta. Não sei qual é a comida preferida dele. Não sei se ele gosta de frio ou de calor. Talvez a culpa não seja do pastor, talvez a culpa seja da ovelha que não conhece o pastor. Uma ovelha tem que conhecer o seu pastor. Seja um pastor, ou pastor local, ou o pastor, ou bom pastor, Jesus Cristo. Para eu querer ser tratado como ovelha por Jesus, eu tenho que ser ovelha de Jesus. E para eu ser ovelha de Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. Eu não posso querer ser ovelha, eu não posso querer ser tratado como ovelha e não ser ovelha do rebanho dele. Não é justo ele deixar o rebanho dele para cuidar de outra ovelha de outro rebanho. E nesse ponto, Jesus ele separa claramente as coisas. Você é meu rebanho? Você é minha ovelha? Eu tenho responsabilidade de vou cuidar de você. Você é de outro rebanho, de outra ovelha? Olha só. Se você quiser vir, a porta está aberta. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. A mensagem da salvação é exatamente essa. Eis que tua porta e bato. Se abrir, entrarei e sairei com ele.
Ó, o caminho é esse, eu sou o caminho da minha vida. Quem vem até mim será salvo. Mas ele não está lá no buscar a ovelha do outro rebanho para cuidar. A ovelha tem que se identificar com o pastor. Às vezes nós, como ovelhas, sofremos maus tratos. Às vezes nós, como ovelhas, não somos bem cuidados, não temos cuidado. Porque a gente não se identifica como ovelha. A gente se identifica como bode. Se identifica como cabrito. O que um bode faz? Vive lá no mal, dá chifrado em todo mundo, é rebelde. Como que eu quero ser cuidado como ovelha se eu me comporto como cabrito? Se eu me comporto como bode? Como que eu quero ser cuidado como ovelha se eu me comporto como cavalo? Não tem como. Cavalo é tratado como cavalo. Ovelha é tratado como ovelha. Bode é tratado como bode. Então, às vezes, a gente coloca a culpa no pastor, mas ele é pastor de ovelha, ele não é pastor de cavalo. Ovelha que dá trabalho vira churrasco. Um cordeirinho com uma geleia de leite, uma costela de cordeiro com geleia de leite, ó, delícia. Então, Jesus é o bom pastor e conhece as ovelhas, mas das minhas sou conhecido. Nós, como ovelhas, nós temos que conhecer o nosso pastor. Nós, como ovelhas, temos que nos comportar como ovelhas. Se eu me comportar como ovelha, eu seria tratado como ovelha. Tanto pelo meu pastor local, como pelo bom pastor Jesus Cristo. Características de um pastor cristão, características de um bom pastor. Bom, a gente tem várias. Um exemplo bem bom, assim, que resume bastante coisa, está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, capítulo 37. Versículo 34 ao 36. 1 Samuel 17, do 34 ao 36. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacenta as ovelhas de seu pai. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, ele livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Esse é um bom pastor. Ele enfrenta o leão, o urso, não importa o que aconteça, ele pega aquela barba e joga no chão e manda ver. Quem que é esse filisteu aí que está afrontando o exército de Deus vivo? Mano, dá uma dor, não dá, para ele tacar a pedra na cabeça dele e cai na hora. Depois ela pega a espada dele e corta a cabeça dele. O bom pastor faz isso. Ele não corre da luta. Ele não corre da briga. É aquele ditado, ele dá um coelho para não entrar na briga e dá 2 para não sair dela, né? Então mais ou menos isso aí. Dá um boi para não entrar na briga e dá uma boiada para não sair. Isso aí. Dá um boi para entrar e uma boiada para não sair. Davi era um bom pastor. Davi é reconhecido como um bom pastor na Bíblia. Apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, de todos os pecados de Davi, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um bom pastor. Ele dava um boi para não entrar na briga. Mas se chegasse o leão urso, ele dava uma boiada para não sair dela. Essa é a característica de um bom pastor. Nós, como ovelhas, se nos identificarmos como ovelhas, a gente é capaz de identificar um bom pastor ou não. De novo, mesmo que esse bom pastor não nos agrade 100% do tempo. Mesmo que esse pastor use o cajado e a vara. Mas ele é um bom pastor. Se ele está usando o cajado e a vara, algum motivo tem, né? É que a gente tem a ideia de achar que o problema é sempre o posso. Eu nunca tenho defeito. Mas, pô, será que o pastor sempre dá cajadada? Toda vez que eu venho na igreja, o pastor puxa a minha orelha. Mas eu nunca me perguntei o porquê que ele puxa a minha orelha. Será que a pessoa só vem para a igreja uma vez por ano? Será que eu só vim para a igreja uma vez a cada 3 meses? Será que eu só vim para a igreja porque eu estou desempregado? Será que é porque eu só ligo para ele para contar meu problema? Eu nunca ligo para ele para perguntar como ele está. Eu nunca ligo para ele para chamar na minha casa para comer. Eu nunca ligo para ele para tomar um café. Eu nunca ligo para ele para dar um feliz aniversário. Talvez seja por isso que ele só te dá cajadada. Porque você é uma ovelha negra. Porque você é uma ovelha desgarrada. Aí tem que ir lá te buscar.
Tá roncando, né? Alguma pergunta sobre o bom pastor? Não. Sobre as atribuições de um bom pastor? Não? Bom, para nós encerrarmos, como Ezequiel capítulo 34, do versículo 20 ao 22, e aí só entrar, eu falei que não ia entrar, mas só para levantar a curiosidade de novo. Ezequiel 34, do 20 ao 22, do 17 ao 22 é como eu falei, quando Ezequiel fala sobre o julgamento das ovelhas. Do 20 ao 22 diz assim: por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com um lado e com o ombro daí empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu levarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E aí, eu falei que não ia falar sobre o julgamento, mas eu acho interessante nesse versículo, é que quando Deus fala para Ezequiel fala ao povo sobre o julgamento das ovelhas, Ezequiel cita justamente as ovelhas que se ficam, as ovelhas que dão cabeçada uma da outra, as ovelhas que brigam. Vocês conseguem imaginar fazer alguma relação com uma igreja? Dos crentes que ficam se bicando, dos membros que ficam fazendo fofoca, dos membros que ficam fazendo intriga, dos membros que ficam criando confusão, dos membros que chegam, pastor, faz isso, pastor, falou isso, pastor, me chamou de feio, pastor, me chamou de bonito, pastor, falou que eu tô fedendo. Não trabalha com pastor. Vai ser julgado. As ovelhas serão julgadas. Então as ovelhas que ficam muito dando cabeçada uma para a outra, querendo medir quem é mais peluda, querendo medir quem é mais gorda, quem é mais magra, quem é melhor, quem é pior, vai ser julgado, toma cuidado. Assim como o pastor vai ser julgado por ser um bom ou um mau pastor, a ovelha também vai ser julgada por ser uma má ou uma boa ovelha.